Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do conceito oriental de Wu Wei, ação na não ação. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Namastê a todos vós. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito do conceito de Wu Wei ou Wu Wei, um conceito taoísta, da filosofia taoísta, que foi trazida por Lao Tse, o sábio da montanha, e que escreveu o livro do Tao Te Ching. O conceito de Wu Wei, nada mais, nada menos, tem o significado de ação na não ação, ou a não ação. Isso quer dizer, minha gente, que é um novo modo de agir, ou um modo de não agir. E é muito interessante, porque muitos sábios praticavam o Wu Wei ou Wu Wei, como queiram, tá bom? Dentre eles, o próprio Gandhi. Gandhi falava muito neste conceito e ele fez toda uma revolução moral, espiritual e até política, que considera o Gandhi um Manu, um ser que veio de um governo muito superior para transformar a Índia, tá bom? E ele se utilizava do Wu Wei ou do Wu Wei para promover a mudança que todos nós queremos, que vem de dentro para fora, tá bom? Então Gandhi era um grande pacifista e assim é a filosofia taoísta, a filosofia do Wu Wei, tá bom? Ela se baseia muito no movimento da água. Nós temos feito vídeos anteriores com o movimento da água. Falamos da água do mar, falamos da água da chuva, da água das cachoeiras, não é mesmo? Principalmente dessas três águas. E o Wu Wei, ele é nada mais, nada menos que o movimento, ele se inspira no movimento da água. Nós temos o movimento do fogo, que é um movimento ascendente. Se você acende a chama de uma vela, ela procura o alto. Mesmo que você vire ela vai procurar o alto. Já falei isso aqui num vídeo anterior. A luz da vela, o fogo, ele busca sempre o alto, ele quer ser o primeiro, ele é luminoso, ele é yang na linguagem taoísta. Ao contrário, a água, ela é yin, ela é um movimento descendente. A água, ela não quer ser a primeira. A água, ela procura sempre um movimento descendente, um movimento para baixo. Ela é influenciada pelo movimento, pela lei da gravidade. Ela procura sempre um movimento descendente. E assim, minha gente, a água, ela vai correndo no leito do rio, seguindo um caminho em que há flexibilidade, há fluidez. Onde encontra um empecilho, a água desvia e segue o seu fluxo. Esse é o sentido do Wu Wei. Seguir o fluxo da vida, seguir o fluxo daquilo que está acontecendo. Se é para parar e esperar, vamos parar e esperar. Se é para continuar, vamos continuar. Essa filosofia pede para que haja atenção. No momento certo, na hora certa, as coisas são feitas. Quando a gente observa a natureza cresce em completo silêncio. A natureza cresce na ação, na não ação. Uma semente, ela eclode sem fazer ruído. E aí ela se transforma
num vegetal e até numa árvore, sem fazer ruído, sem barulho. Esse é o conceito de vulvei, ação na não ação. Apesar de aparentemente nada estar acontecendo, internamente tudo está ocorrendo. O crescimento, o desenvolvimento, o movimento, a fluidez. Se a gente colocar isso para dentro da gente, né, dentro de nós, quem ensinou o fígado a cumprir suas funções? Ele simplesmente cumpre, é vulvei. Quem ensinou o rim a cumprir as suas funções? Ele simplesmente cumpre. Quem ensinou o coração a cumprir as suas funções? Ele simplesmente cumpre. De forma silenciosa, ele cumpre. E tudo é assim na natureza. Os sábios taoístas, eles observavam a natureza e observavam dentro de si próprios. Tanto é que cada órgão tem relação com um elemento da natureza. O coração, por exemplo, com o elemento fogo. O fígado com o elemento madeira, aquele que se expande para todos os lados, né? E eclode como uma madeira. Se expande, um movimento de expansão. O rim tem o movimento das águas. Então, minha gente, era a medicina de correspondência sistemática. Os sistemas tinham correspondência dentro da gente e fora da gente, na natureza. Eles observavam isso. E o conceito de vulvei, da ação da não ação, é esse conceito. Quando nós paramos para meditar, por exemplo, nós estamos parados, aparentemente não fazendo nada. Mas, quando nós entramos no vazio existencial, no vazio em que existe o tal, como eles denominam, o grande equilíbrio, vou colocar aqui a figura do tal para vocês, por isso vem o taoísmo, né? O tal, em nada nós podemos falar a respeito do tal, porque o tal está muito acima, muito além da nossa compreensão, tá? E a união do yin e do yang, ou seja, da energia clara, luminosa, diáfana, tá? E da energia densa, escura e da terra, elas se complementam. Yang não é o bem e Yin não é o mal, mas são energias harmônicas e complementares que compõem a natureza. Tá certo? E é isso. Vulvei é você agir de acordo com o Tao. Nós temos um livro chamado Tao da Física, do Fritjof Capra. E o Fritjof Capra, ele simplesmente compara a física quântica à filosofia taoísta oriental. É maravilhoso o livro. Tudo que a filosofia taoísta oriental falava lá atrás, hoje está se descobrindo através da ciência, da física quântica. Então, minha gente, praticar o vulvei era praticado não somente pelo Gandhi, como por Lao Tse, como por Jesus. Eu vou contar aqui um koan muito conhecido. Acho que muita gente aqui deve conhecer esse koan, tá? O koan são histórias budistas, são histórias que vêm lá do Oriente, tá bom? Mas que vai retratar o que é essa não ação. Existia um discípulo e o seu mestre, e eles estavam conversando pelo caminho e o mestre passando lições a esse discípulo. Quando de repente deparam com uma pessoa muito raivosa no meio da rua. Uma pessoa muito louca e muito raivosa. E essa pessoa começa a desferir todos os xingamentos e ofensas àquele mestre. E o mestre, muito compassivo, ficou observando aquela pessoa. E a pessoa apontando o dedo, chamando o mestre dos piores xingamentos possíveis. E o discípulo do lado só olhando para o mestre, só olhando, observando o mestre. O mestre nada fez. Quando aquela pessoa foi embora, o discípulo olhou para o mestre: mestre, ele te xingou, ele te insultou, ele te chamou dos piores nomes, por que você nada fez? O mestre virou para o discípulo e disse: de quem é o presente quando você não aceita? E o discípulo respondeu: de quem ofertou. Pois é, o presente não era meu, não me cabia. Então, minha gente, esse é o vulvei.
ou Wu Wei, como queiram. A ação na não ação é o caminho da não violência praticado por Gandhi, é o caminho da não violência praticado por Jesus, é o caminho da não violência praticado por Lao Tse. Através da não ação, da fluidez como uma água, a gente desvia daquele obstáculo e flui como um rio. Isso é princípio também de artes marciais, como o próprio Kung Fu, de práticas como o Tai Chi Chuan e como o Qigong. Tá bom? Fluir como a água, fluir, deixar fluir. Nós temos esse princípio também no Reiki, tá? Que é uma energia de cura espiritual. E temos aí numa outra vertente que já é mais japonesa, mas que pegou uma grande influência desse Wu Wei, da ação na não ação, que é o Aikido. Tá bom? O Aikido trabalha também com ação na não ação. Ele usa o movimento do seu opositor para desviar e aquela força ser utilizada contra a própria pessoa. Como a fluidez da água, o movimento circular da água. Tá bom? E é isso, minha gente. Então, nós temos no Gandhi, que dizia olho por olho e o mundo acabará cego. E se quiser promover a mudança do mundo, comece por você. A mudança começa de dentro para fora. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Se autodominar, ter autoconhecimento é tudo dentro dessa filosofia taoísta, do yin e do yang, de equilibrar as energias do céu e da terra, do céu e yang e da terra e yin. São princípios taoístas, minha gente. Quando Cristo falava, quando levares o tapa numa face, dê a outra, isso é o princípio da não violência, de Gandhi e de Lao Tse, que falavam isso um pouquinho antes de Cristo, há 500 anos mais ou menos antes de Cristo. No caso Lao Tse, né? No caso Lao Tse. O Gandhi não, o Gandhi é após. Mas é esse princípio. É esse princípio. Tá bom, minha gente? Então, observar as bem-aventuranças de Jesus, em que ele dizia que é dos mansos a nova terra, é dos pacíficos a nova terra. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a nova terra. É o princípio da não violência. Cristo pregava amor, pregava a paz, como Gandhi pregava, como Lao Tse pregava. São mestres que nos legaram esses princípios, princípios que são tão difíceis da gente absorver. O princípio da não ação é esta sabedoria. Quando paramos para meditar e para olhar dentro da gente, apesar da gente parecer que nada estamos fazendo, mas tudo está acontecendo dentro da gente, num princípio da não ação, de autoconhecimento e de elevação da consciência, a níveis superiores, para que o divino possa penetrar e a gente consiga absorver a luz que vem do alto. Este é o princípio da não ação. O Wu Wei, ele é utilizado por todos esses mestres, por todos esses sábios do passado, que nos legaram, através do Tao Te Ching, através da própria Bíblia, através do Bhagavad Gita, um livro indiano também antigo, em que dizia: melhor aquele que venceu 1000 batalhas é aquele que venceu a si próprio. O Bhagavad Gita também falava a respeito disso. Era o princípio da ação na não ação. Só em a gente pensar que Gandhi fez toda uma revolução na Índia através da não ação, através de atitudes que mudaram o pensamento indiano,
e afastaram os colonizadores ingleses, é de tirar o chapéu. Que sabedoria, que Manu era esse? Pois assim eu considero um grande Manu, que veio do governo oculto do mundo. Eu fiz um vídeo a respeito disso, sobre o governo oculto do universo, dos Mahashoras, dos Avatares e dos Manus. O Gandhi, ele era chamado de Mahatman. Mahatman quer dizer a grande alma, uma grande alma. Então, que esses ensinamentos façam morada em vossos corações, que vocês possam meditar a respeito desses ensinamentos de Lao Tse, de Mahatma Gandhi e do Mestre Jesus, do Mestre Yeshua. Tá certo? E Buda, né, gente? Buda também praticava a não ação. São mestres do passado que parece que tinham mensagens muito iguais, muito parecidas, e a gente fica brigando uns com os outros de quem é. Não existe quem era melhor, minha gente. Existem ensinamentos de sabedoria em culturas diferentes e que são análogas. Tá bom? Quando eu falo do Koan, o Koan é a mesma parábola cristã, que é o mesmo Intan africano. São histórias que trazem filosofias, que trazem sabedoria para que a gente absorva, entenda e crie esse autoconhecimento, essa iluminação, essa sabedoria. Tá certo? Então vou deixar com vocês aqui, nesse vídeo, falando desse maravilhoso mestre espiritual, o Lao Tse, e do seu livro Tao Te Ching, que eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês leiam e vejam o que é o Tao. Que do Tao nós nada podemos falar. O Tao é incognoscível, incompreensível, inimaginável. Nós não temos ainda a capacidade de saber o que é o Tao, que é o todo. Ele, ao mesmo tempo que é o tudo, ele é o nada. Então dele nada podemos falar. Namastê a vocês. Até o próximo vídeo.